Como foi sair do interior para uma cidade grande? Meu nome é Regiane e eu vou falar para vocês como foi a minha mudança para um lugar totalmente diferente do meu. Primeiramente, eu sou de uma cidade chamada Terenos, que fica no interior do Mato Grosso do Sul, com aproximadamente 21 mil habitantes. Eu sou nascida e criada lá e quando eu morava em Terenos, eu atuava como assistente social num lar de idosos e também fazia parte do Conselho Municipal de Assistência Social. E eu tenho muito orgulho desse local, porque foi lá que Deus forjou o meu caráter e me deu uma base sólida para que eu pudesse viver as suas promessas. Eu lembro que eu e meu marido estávamos muito felizes lá. Nós tínhamos conseguido nossa casa própria e estávamos estabilizados. Só que no ano de 2016, Deus usou um pastor para falar conosco. E ele nos disse assim: olha, Deus vai levar vocês aqui para o estado de São Paulo. Aliás, pastor João Borges, pastora Ana Paula, um abraço para vocês, viu? Vocês foram um instrumento de Deus na nossa vida. E eu confesso que naquele momento eu desacreditei um pouco, porque nunca tinha passado nem pela minha mente, nem pelo meu coração sair de lá. Eu sempre gostei daquele local, a minha família toda era de lá, e ainda que o meu marido fosse de São Paulo e a família dele também fosse naquela época, ele nunca tinha falado: olha, eu quero voltar para o estado de São Paulo. Aparentemente ele também estava feliz morando lá. E assim que eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei para Deus: Senhor, mas como assim? O Senhor vai nos tirar daqui, vai nos levar para outro estado? Porque a primeira coisa que vem é o medo, né, na nossa mente. Será que isso vai acontecer? Como que vai acontecer? O medo, a preocupação? E aí eu lembro que naquele momento Deus me fez recordar de algo que eu tinha falado para Ele em secreto. Assim que eu me casei, eu fui morar de aluguel. E eu sempre falava pro meu marido: olha, eu quero a nossa casa própria. Eu não aceito continuar morando de aluguel. Deus tem uma promessa para nossa vida que Ele iria nos honrar nesse lugar. E eu quero a nossa casa própria. E em secreto eu falei para Deus, falei: Senhor, se o Senhor me der uma casa própria nessa cidade, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser. Eu estou disposta a viver aquilo que o Senhor tem para mim. E quando o pastor foi usado para falar conosco sobre essa promessa, o Senhor me fez recordar naquele momento: eu não te dei uma casa? Não era isso que você queria? Então agora você vai viver os meus sonhos e as minhas promessas. Porém, após um ano do meu casamento, eu perdi o meu irmão em um acidente. E no ano seguinte eu perdi a minha mãe. Mas esse processo de luto e de dor que eu passei e que o Senhor me curou, eu falo em outro vídeo. Se você ainda não conferiu, assim que terminar esse vídeo, corre lá no meu canal, na minha playlist, procura o processo de luto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Depois de todo esse período de percas na minha vida, as coisas começaram a mudar e já não eram mais como antes. Parece que todo esse processo de dor foi fazendo em mim como se eu não fosse mais daquele lugar. O tempo ia passando e eu já não sentia aquela alegria que eu sempre senti em estar naquele lugar. E eu lembro que eu até comentei com meu marido: olha, parece que as coisas estão diferentes, já não é mais como era antes. Mas eu lembro que naquele momento nós dois estávamos estabilizados, nós já estávamos com a nossa casa própria, nós tínhamos nosso carro, eu tinha o meu emprego, ele tinha o emprego dele e tudo estava indo muito bem. Então, por mais que eu tivesse passado por todo esse processo, ainda assim não passava na minha cabeça que eu iria sair de lá. Só que eu tinha essa promessa sobre a minha vida e sobre a vida do meu marido. E Deus, quando Ele nos faz uma promessa, no momento certo Ele cumpre e Ele nos prepara para isso. E lembra que eu falei para vocês que eu tinha um apego pela cidade, que eu tinha um apego pelo local? Eu era apegada, na verdade, até às coisas que eu tinha. Eletrodoméstico, tudo que eu tinha eu era pegada. E aos pouquinhos o Senhor foi trabalhando isso na minha vida. Aos pouquinhos eu fui me desapegando da cidade, eu fui me desapegando das coisas que eu tinha. Eu acredito que tudo era um processo que Deus estava fazendo eu passar para me moldar, para que eu pudesse vivenciar as suas promessas lá na frente. E aí, conforme foi passando o tempo, de repente começaram a acontecer algumas coisas na nossa vida. E uma delas foi que meu marido foi mandado embora da empresa. E até o momento isso é um normal, né? Porque geralmente quando alguém é mandado embora, eu sabia que Deus, Ele é um Deus tão poderoso que Ele poderia abrir uma porta muito maior e melhor para Ele. Eu sabia que Deus não ia nos desamparar. E até aquele momento eu ainda não entendia esse processo que Deus estava nos permitindo viver.
E aí eu me lembro que assim que ele foi mandado embora, ele fez um curso de vigilante. E naquela época, todas as pessoas que faziam esse curso já conseguiam trabalho. Não era difícil conseguir o serviço. E depois que ele concluiu o curso, ele não conseguiu o serviço nessa área. Aí ele começou a trabalhar um tempo como Uber e Deus abençoou muito mesmo no começo. Deus cuidou da gente, não deixou faltar nada dentro do nosso lar. Só que depois de algum tempo, as coisas começaram a ficar difíceis de novo. Já não era mais como era antes. E aí eu não entendia. Eu falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu não conseguia enxergar que Deus estava nos preparando. Até que em um domingo, eu lembro que estava bem quente nesse dia, um primo do meu marido, ele foi nos visitar. E ele sempre ia nos visitar aos finais de semana quando ele podia. E naquele dia que ele foi nos visitar, eu e meu marido começamos a conversar com ele. Falamos para ele, né? Olha, a gente já não está mais tão feliz como a gente era antigamente. Mesmo a gente tendo tudo, mesmo a gente tendo a nossa casa aqui nessa cidade, a minha família sendo de lá, parece que a gente já não pertencia àquele local. E aí naquele momento foi incrível, Deus usou ele assim de uma forma maravilhosa. E ele olhou pra gente e falou, olha, o que vocês ainda estão fazendo aqui? O lugar de vocês não é mais aqui. Será que vocês ainda não perceberam que Deus está permitindo tudo isso, fechando todas as portas, para que vocês entendam que já é o momento de vocês irem embora para São Paulo? E aí naquele momento foi como se Deus arrancasse uma venda dos nossos olhos, abrisse a nossa mente e nós pudéssemos entender que realmente o nosso tempo, o nosso momento ali havia chegado ao fim. Então, desde que Deus usou o pastor para falar conosco em 2016, a gente nem imaginava, né, que fosse acontecer assim tão rápido. E de repente, depois daquele momento que nós conversamos com ele e que Deus tirou a venda dos nossos olhos, nós começamos a compreender o que estava acontecendo. E parece que depois daquilo, tudo começou a acontecer muito rápido. Deus começou a permitir uma série de coisas na nossa vida. As coisas foram tão incríveis, Deus foi fazendo assim de um modo tão perfeito, que cada dia Ele ia confirmando no nosso coração que realmente era aquilo que Ele queria. Porque até então a gente sempre, todas as decisões da nossa vida, tanto pequenas quanto grandes, a gente sempre pediu a direção de Deus. A gente nunca quis tomar uma decisão por nós mesmos. E aí eu lembro que quando a gente contou para a família do meu marido que a gente iria embora mesmo para o estado de São Paulo, nem eles acreditaram. Porque para vocês terem uma noção, eu nunca tinha saído da minha cidade, nem para outro estado, nem para outra cidade, eu nunca tinha cogitado mudar de local. E para Deus trabalhar isso na minha mente, no meu coração, foi assim, de uma forma muito especial. Deus foi fazendo aos pouquinhos e eu nem fui me dando conta que era Ele que estava me tratando. Eu lembro que eu pedi para minha sogra, naquela época, procurar uma casa para alugar para a gente no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, que era o local que a gente ia ir. E de repente ela começou a procurar, Deus já preparou a casa, gente, foi muito rápido, porque a gente queria sim, né, viver as promessas de Deus, sair daquele local, mas eu sempre falei, Deus, eu quero, se for para mim sair daqui, para ir realmente para o estado de São Paulo, para aquela cidade, prepara um local, porque eu quero ter o meu cantinho, né, com o meu marido, a gente quer ter a nossa vida assim como a gente tem aqui, a gente quer ter o nosso cantinho lá. E eu lembro que foi muito rápido, Deus preparou a casa, mesmo a gente estando longe, a gente conseguiu alugar a casa. Deus preparou para a gente poder vender a casa, vender os móveis. E assim, as coisas foram acontecendo muito de repente. Uma preocupação que eu tinha também era como que a gente iria levar as nossas coisas. Os móveis a gente tinha conseguido vender, mas ainda tinha as outras coisas que a gente precisaria levar. E o nosso carro era muito pequeno, então não teria como eu levar tudo. E Deus, assim, fez uma coisa que eu, assim, nem eu, até hoje eu não entendo muito bem. Deus permitiu a gente trocar o nosso carro por uma caminhonete do nada. Um rapaz que veio, mostrou a caminhonete pro meu marido, nem conhecia o meu marido, veio de outro lugar. Então, assim, Deus foi encaminhando as coisas e aos poucos nós fomos falando, um falava pro outro assim, meu Deus, né? As coisas estão acontecendo tão rápido, não dá nem para acreditar, né? E Deus estava encaminhando tudo. E até os meus cachorrinhos, né, que eu amo, né? Sempre gostei dos meus pets.
Deus me permitiu, gente, conseguir levar também, Deus preparou tudo. Nossa, foi tudo tão perfeito. E para vocês terem uma noção, todo esse processo de preparação para essa mudança, todo esse processo a gente passou em silêncio. Eu e meu marido, eu lembro que a gente conversava e nós não contamos para os outros, não contamos para ninguém. A gente foi deixar para contar para minha família, né, e para as outras pessoas quando estava bem perto da gente ir. Porque é muito difícil quando você conta uma coisa para alguém e aquela pessoa também não está na mesma visão que você. Porque provavelmente ela vai querer te desanimar, provavelmente ela vai te dizer coisas que vão te entristecer. E a gente sabia, né, que o segredo da nossa vitória era ficar em silêncio. Então, se você também está passando por algum processo, se você tem um sonho, não conte para ninguém. Conte só para Deus, deixa para contar no momento certo. Porque aquilo que as pessoas não sabem é mais difícil delas estragarem. Então, quando você começa a falar para um, falar para outro, às vezes você acha que é uma pessoa que é seu amigo, é uma pessoa que está torcendo por você e às vezes na verdade não. Às vezes aquela pessoa vai pegar o seu sonho, vai tirar sarro de você, vai falar, olha o sonho dela, olha o sonho dele, ele está se achando grande, está se achando que vai conseguir isso. Então conte para Deus, porque Ele é a melhor pessoa que cuida e faz realizar os sonhos na sua vida. E aí eu lembro que quando eu contei, né, contei para minha família, meu pai já sempre estava me dando apoio, porque eu sempre ia falando para ele, pai, mesmo antes, assim que eu casei com meu marido, eu já falava para ele, pai, eu tenho promessa de Deus de sair da cidade. Mesmo Deus ainda não tinha falado o destino que eu iria. Mas eu sempre falava, pai, eu tenho promessas, então um dia pode ser que eu saia daqui. Eu sempre fui de alguma forma preparando ele, mesmo sem saber, né, que realmente eu sairia dali. Porque eu queria que quando chegasse a hora, né, ele conseguisse, né, se adaptar, porque eu sempre fui muito apegada com ele, sempre via ele todos os dias. E eu não ia estar mais o tempo inteiro presente. E quando a gente contou, eu falei, pai, eu vou estar mais longe, mas o Senhor vai poder nos visitar, a gente vai vir visitar o Senhor. É um cumprimento da promessa de Deus. Deus já tinha usado alguém para falar conosco. Então, ele ficou contente e ficou feliz, né? Apesar de ficar preocupado, ele sabia que Deus tinha o melhor para a minha vida. Só que assim, naquele momento, muitas pessoas próximas a mim, e algumas até da igreja, na época, assim, começaram a falar, nossa, vocês vão e vai ficar pouco tempo, vocês vão quebrar a cara, daqui 3 meses vocês estão de volta. E eu olhava assim e falava, mas Senhor, né, como que pode? Pessoas assim que eu nunca imaginei, né, que iriam falar esse tipo de coisa. Falando pra mim que não era da vontade de Deus, né? Que era coisa da minha cabeça, que era coisa da cabeça do meu marido, que nós dois estávamos loucos em fazer isso, em vender a nossa casa, em deixar a nossa vida lá e ir para outro lugar recomeçar. Só que naquele momento eu entendi que por mais que as pessoas quisessem nos desanimar e nos entristecer, a gente tinha certeza do nosso objetivo, a gente tinha certeza do propósito que Deus tinha para nossa vida. Deus já tinha confirmado no nosso coração. Então, mesmo que as pessoas falassem isso e aquilo nos deixasse triste naquele momento, nós sabíamos que Deus estava na frente. Então, se Deus te prometeu algo, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida e está te direcionando para fazer isso, não tenha medo de fazer. Porque quando Deus ele manda, ele se responsabiliza, ele cuida de você. Lembra de Abraão? Quando Deus fala para ele assim, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha a mínima noção para o lugar que ele iria. Deus não falou para ele a cidade que ia levar ele. Deus só falou que ia direcionar ele. Mas mesmo assim, ele aceitou o chamado de Deus e obedeceu. E ele viveu coisas grandes na vida dele, porque ele aceitou e obedeceu a palavra que Deus tinha mandado. Então a gente tinha certeza que se Deus estava nos direcionando, é porque Deus tinha coisas maiores e melhores. E, gente, não tem coisa melhor do que viver o sonho de Deus. A minha oração todos os dias, até o dia de hoje, é Senhor, me faça viver os seus sonhos. E se os meus sonhos não estiverem alinhados aos seus, não deixa, Pai, que eu venha vivê-los, mas que eu venha viver aquilo que o Senhor sonhou e projetou para mim. Porque aquilo que Deus projeta para a nossa vida é sempre melhor do que aquilo que nós pedimos a Ele.
E aí chegamos no dia da mudança, né? Nós conseguimos preparar todas as coisas, Deus preparou tudo, Deus direcionou tudo. E durante todo o percurso da viagem, Deus nos deu livramento. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum problema. Mas eu me lembro que quando eu cheguei na cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, assim, e totalmente diferente daquilo que eu já imaginava. E quando você chega na cidade de São Paulo, de cara você já dá na Marginal Tietê. Gente, naquele momento, meu Deus, eu lembro que é em torno de meio-dia, quando nós chegamos lá, e assim, horas no trânsito esperando, aquele trânsito parece que não terminava, as pessoas buzinando, gritando na via, eu com os meus cachorros dentro do carro, até os meus cachorros ficaram assustados, para vocês terem ideia. E para mim, que vim de uma cidade pequena, né, que não tinha esse tipo de trânsito, essa quantidade de gente, aquele monte de ambulante vendendo as coisas do lado, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Naquele momento eu me perguntei isso, porque eu não tinha noção de como era uma cidade grande do tamanho de São Paulo. Eu sempre vivi no interior. Mas assim que nós conseguimos sair de lá da Marginal e assim que eu cheguei na cidade de Taubaté, é incrível. Eu nunca pisei em Taubaté antes disso, da minha mudança, antes de Deus me trazer para cá. E quando eu cheguei aqui, eu já me senti acolhida. Apesar de ser uma cidade grande, parece que eu me sentia em casa. Então tudo isso foi Deus que foi trabalhando na minha vida, foi Deus que foi trabalhando no meu coração. E aí, né, assim que nós chegamos, começamos a distribuir currículos, e eu orando a Deus, eu falei, Senhor, que o Senhor abençoe, que o meu marido consiga serviço primeiro que eu. Mas por que essa era a minha oração? Que ele conseguisse o trabalho primeiro do que eu. Porque, gente, aqui é uma cidade grande. Na minha cidade eu andava sozinha para todo lado. Não tinha tanto semáforo, aqui tem semáforo em todos os lugares. O trânsito daqui é diferente, as coisas são mais longe. E aí eu ficava assim, Senhor, que ele consiga primeiro, porque eu tinha medo de andar, na verdade, né? Eu não conhecia nada de Taubaté, eu não conhecia o trânsito, eu não sabia os endereços, eu não sabia andar sozinha, pegar um ônibus sozinha eu não sabia. E eu tinha esse medo dentro de mim. E aí eu falei, meu Deus, que o Senhor permita que ele consiga primeiro, porque daí eu vou ter o meu período de adaptação, e aí eu vou conseguir, né, fazer as coisas melhor. Só que, irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso, que até quando nós achamos que nós não vamos dar conta, se Ele está na direção, Ele nos faz dar conta daquilo. Eu lembro que Ele me permitiu conseguir trabalho primeiro que meu marido. E parece que todos os medos que eu tinha, Deus estava falando no meu coração. Eu vou fazer você vencer esses medos. Eu vou fazer você vencer tudo isso que você tem medo de passar. Eu vou fazer você passar, mas eu vou estar com você e vou te ajudar. E aí eu lembro que meu marido foi me levar, né, no meu primeiro dia de trabalho, gente do céu, aquele dia, eu lembro que quando ele virou as costas e me deixou naquele lugar, na porta da empresa que eu ia trabalhar, me deu uma vontade tão grande de chorar, me deu um desespero. A minha vontade naquele momento era sair correndo dali e falar para ele me esperar e me levar de volta embora para casa, porque eu não conhecia nada. Para vocês terem, assim, uma noção do sentimento que eu tive, é o mesmo sentimento, eu acredito, que quando um pai ou uma mãe vai levar seu filho e vai deixar ele na escolinha pela primeira vez. Sabe quando você vai lá levar seu filho ou sua filha e vai deixar na escolinha e assim que você vira as costas a criança começa a chorar? Então foi esse sentimento que eu tive. Parece que naquele momento veio todos os medos na minha cabeça e aquele desespero, só que daí eu respirei fundo, né? Porque meu marido foi embora, ele sabia que eu precisava passar por esse processo, ele nem ficou muito tempo comigo lá esperando dar o horário, porque ele sabia que eu não estava bem, eu estava com medo, né? E eu iria chorar realmente se ele ficasse lá. Só que naquele momento, depois que ele foi embora, que ele virou as costas, eu respirei fundo e falei, Senhor, me dá força, se o Senhor me permitiu, né? Chegar aqui, se o Senhor me permitiu conseguir o serviço primeiro que ele, é porque o Senhor está na direção e o Senhor vai me abençoar. E aí eu comecei a trabalhar, consegui, graças a Deus, na mesma área que a minha, como assistente social, numa empresa que tem um nome muito conhecido no Brasil todo, só que eram novas responsabilidades, era totalmente diferente daquilo que eu fazia no lar de idosos.
E eu falei, Senhor, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? E, gente, foi incrível como Deus foi me capacitando. Deus me permitiu ir a lugares que eu jamais imaginei que eu iria. Deus me permitiu conhecer pessoas que eu jamais imaginei que eu iria conhecer. E o tempo todo Deus cuidando de mim, Deus me fortalecendo, Deus me direcionando. Deus trabalhou até no meu caráter, até no meu modo de ser. Que às vezes eu ficava um pouco com medo de falar as coisas e Deus foi me capacitando, Deus foi me dando autoridade para falar as coisas. Gente, Deus trabalhou na minha vida de uma maneira tão sobrenatural que eu jamais imaginei. Eu mudei de uma forma assim que eu jamais pensei que eu conseguiria mudar. Então Deus, Ele me preparou para tudo. E tudo que eu vivi, nossa, foi tudo parte de um processo, porque Deus tinha coisas maiores que eu jamais sonhei que eu poderia viver para a minha vida. Hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez na minha vida, às vezes eu não consigo nem acreditar. O ano passado eu estive na minha cidade novamente, eu fui visitar a minha família e eu pude entender que como a minha visão era limitada, Deus me fez sair de lá e me levou para um lugar tão longe para que eu pudesse viver aquilo que Ele tinha sonhado para mim. Porque para ser sincera com vocês, quando eu morava lá, eu estava acostumada, eu estava na minha zona de conforto. Eu sempre morei na cidade, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os locais. Então eu estava na minha zona de conforto e eu não tinha pensado, eu quero sair daqui. Isso não passava pela minha cabeça. Mas Deus, Ele foi trabalhando e Ele me fez entender. Então quando eu voltei lá, eu falei, nossa Senhor, o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, porque eu achei que eu estava bem aqui, eu estava feliz, só que o Senhor me mostrou que ainda tem coisas muito maiores e muito melhores para mim. E hoje eu vivo na direção e na vontade de Deus. Hoje eu estou aqui em Taubaté, mas eu estou na direção de Deus. Aquilo que Ele colocar no meu coração, aquilo que Ele direcionar a minha vida, a vida do meu marido, nós estamos dispostos a viver. Porque Deus, Ele tem sempre muito mais para a nossa vida. Então, se você também tem um sonho, um desejo de mudança, seja de emprego, seja de local da casa, de estado ou até mesmo de país, não pense que você é pequeno demais para poder alcançar. Se você colocar isso nas mãos de Deus, se você decidir obedecer, eu tenho certeza que você vai viver o melhor dessa terra. Deus tem coisas muito maiores e melhores para você. Só que para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa sair da sua zona de conforto. Vai ser muito difícil no começo, você vai precisar renunciar às suas vontades. Quem sabe para você sair do local onde você está, se você tem uma promessa de Deus, vai ser dolorido no começo, vai ser difícil o processo. Mas quando você chegar no destino final, quando Deus te levar ao local do cumprimento da promessa dele, você vai ver o quanto valeu a pena confiar em Deus, o quanto valeu a pena entregar a sua vida a Ele e falar, Senhor, me direciona, porque Deus sempre tem uma direção melhor para nós. E nós, como seres humanos, às vezes sonhamos pequeno e nós só enxergamos aquilo que está à nossa frente, mas Deus não. Deus, Ele enxerga além. Ele já conhece o seu futuro. Ele tem algo lindo preparado para você. Então não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Não tenha medo de tomar uma atitude. Porque se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir e Ele se responsabiliza. Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família nos mínimos detalhes. Então assim como Ele cuidou de nós, Ele vai cuidar de você. Então abra sua mente, abra o seu coração. Se você está assistindo esse vídeo, tem um propósito. Se Deus está te permitindo estar comigo nesse vídeo acompanhando, tem um propósito. Quem sabe Deus já te fez uma promessa, quem sabe Deus falou que ia fazer na sua vida, só que até hoje não se cumpriu. E talvez seja porque você ainda não teve coragem para tomar uma atitude e viver aquilo que Deus colocou e falou que ia fazer na sua vida. Então nesse dia que você está vendo esse vídeo, não tenha medo. Faça uma oração sincera a Deus e fala, Deus, se realmente o Senhor quer cumprir isso na minha vida, trabalha no meu coração, assim como o Senhor trabalhou na vida, no coração e na mente da Regiane. Porque Deus precisou trabalhar na minha vida, para que eu pudesse aceitar viver o novo de Deus.
E eu desejo que você, assim como eu, viva todas as promessas que Deus tem para você. Eu desejo que você sonhe alto, eu desejo que você consiga conquistar os seus objetivos. E eu desejo que, acima de tudo, você decida obedecer ao Senhor, porque Ele vai fazer o melhor na sua vida. Obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, curte, compartilha, comenta e não se esquece de compartilhar com aquele amigo que você sabe que está precisando. Muito obrigada e que Deus te abençoe.